Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre o tema: os discípulos de Emaús reconheceram Jesus ao partir o pão. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles e pôs-se a caminhar com eles. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia está declinando." Jesus entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da vista deles. E diziam um para o outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?" Naquela mesma hora levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. O texto que acabamos de ouvir é a inspiração da campanha missionária deste ano. A imagem dos 2 discípulos é um retrato da comunidade de Lucas daquele tempo. Trata-se de pessoas que estão vacilando na fé, desanimadas, sem sentir a presença do ressuscitado. O evangelista quer reanimá-las, mostrando que não estão abandonadas. O Senhor que venceu a morte está presente. Aquele dia, dia da ressurreição, para os 2 discípulos era apenas o 3º dia da morte de Jesus. E por isso, dia de desânimo, de tristeza. Os discípulos que antes acompanhavam Jesus estão voltando para casa desiludidos, decepcionados e sem esperança. Estão deixando a comunidade cristã. Tudo acabou e a comunidade se dispersa. Mas do caminho surge um forasteiro, Jesus, que não é reconhecido por eles. Jesus se aproximou, caminhou com eles e perguntou. Jesus criou um ambiente de fraternidade, dando oportunidade para que os 2 pudessem falar da realidade vivida. Eles contam sobre a decepção, o desânimo e suas esperanças desfeitas. Após criar um ambiente de confiança e de ter escutado a realidade deles, Jesus recorre à Escritura para os iluminar. Ele explica as Escrituras, isto é, faz a ligação entre a vida deles e a palavra, cuja escuta lhes faz arder o coração. Já em Emaús, Jesus se pôs à mesa e disse as palavras que recordam a última ceia, isto é, a experiência da partilha, da comunhão, da comunidade. E o milagre acontece. Os olhos deles se abriram e o reconheceram. Feita essa experiência do ressuscitado, eles não precisavam mais de sua presença física. Por isso, Jesus desaparece. Para os olhos se abrirem, é necessária a experiência de comunidade, celebração, partilha. Essa experiência transforma a vida dos 2. Eles que de manhã fugiam de Jerusalém, lugar da morte, perseguição e fracasso, à tarde se põem no caminho de volta. Em lugar de desânimo, há entusiasmo e coragem, pois experimentaram a presença do ressuscitado. A história que começou com a comunidade se desintegrando, termina com a comunidade se reintegrando, se unindo. A partir da realidade da Escritura, da celebração partilhada e da comunidade, se revela a presença do ressuscitado, que transforma os discípulos em testemunhas corajosas do que viram e ouviram. Jesus ressuscitado aqueceu o coração dos discípulos de Emaús, que
que tristes voltavam para casa, explicando-lhes as Escrituras. Eles o reconheceram ao partir o pão. Como podemos também nós aquecer o coração de nossos irmãos e irmãs de fé que vêm até nós? Temos cultivado em nós o espírito de sermos uma igreja em saída, próxima das pessoas, sobretudo dos últimos da sociedade? Jesus colocou-se ao lado dos discípulos de Emaús. Tenho-me colocado ao lado, sobretudo, dos que estão à margem da sociedade, os invisíveis. Que compromisso podemos assumir como grupo missionário? Meu abraço amigo, a minha bênção. Fique com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.